Bem-vinda ou bem-vindo você que acabou de dar play nesse podcast. Você está prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquila, fica tranquilo que você não tá só. Eu sou Juliano. O Juliano é esse homão da porra, com jeito de menino, com esse olhar generoso do mundo e para o mundo. E é muito bonito ver o esforço do Juliano em praticar a integridade. E dá pra dizer que essa é uma marca do Juliano, a integridade. Eu sou o Paulinho. O Paulinho é meu amigo e irmão. Ele é uma pessoa que tem a capacidade de construir muitas coisas através da fala. Ele é dessas pessoas que poderia e consegue ficar horas se aprofundando e falando sobre uma mesma coisa, fazendo com que isso tenha todo o sentido do mundo. E eu poderia passar horas ouvindo e conversando com o Paulinho sobre essa mesma coisa, compreendendo todo o sentido do mundo. É muito bom ouvir e conversar com o Paulinho. E eu sou a Marina. A Marina é o tipo de pessoa que preenche uma roda de samba. E assim como ela é cheia de vida, de afeto, de alegria. Conversando com a Marina, você entende que o tempo não é linear e aprende a se afeiçoar pelas voltas que o tempo dá. Bom, e agora que estamos juntos, tá na hora da gente seguir essa caminhada. Na pirambeira do tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato da gente estar vivo, aqui agora no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente está nela. Muito bem, gente. Estamos aqui mais uma vez. Pelo que eu conto aqui nos dedos, esse é o nosso 9º encontro. E muita água passou debaixo da ponte desde o primeiro, né? A gente começou esse projeto no início da pandemia e estamos no 9º episódio ainda em pandemia. E aí eu queria saber como é que o Paulinho e a Marina estão. Marina, como é que você tá nesses últimos dias? Então, eu estou me sentindo muito estressada. Eu tô me sentindo com uma... Eu estou, na verdade, com uma sobrecarga de trabalho, assim, muito alta. Alô, amigos e parceiros que trabalham comigo, né? E estejam ouvindo esse podcast. Fica a dica. Mas, ao mesmo tempo, eu tô feliz, assim. Tô feliz, tô tentando encontrar um equilíbrio, assim, entre essas sobrecargas, o estresse, as pressões e as coisas, as urgências, né? Com os prazeres, com o descanso, com as outras coisas também, assim, da vida. Que é assim que eu chego, tentando. Eu chego de uma semana intensa. Eu acho que foi bem corrida essa semana. A gente teve uma passagem na família de uma pessoa, né, que a avó da minha companheira, Dona Mercedes, faleceu com 99 anos. E aí aquele misto, né, da passagem de como ela estava bem debilitada, de um alívio familiar, né, que existe, e também dor, né? Então os sentimentos se coabitam ali, o campo familiar. Mas foi interessante, assim, né? E é isso, e venho, né, no final de semana tive algumas conversas legais, essa semana tô tendo algumas conversas boas, assim, com algumas pessoas que têm me nutrido, né, e tô aí intuindo, né, e ficando bem, tô bem querendo que isso tudo acabe, né, bem querendo que isso tudo acabe aí, que aconteça alguma coisa, porque tem dia que a noite é complicada.
Eu tô vivendo um breve momento assim de bastante respiro, onde a gente está gravando aqui no dia 11 de setembro, né? E desde o dia 20 de agosto eu tô aqui no litoral norte de Santa Catarina, onde minha mãe mora, minha mãe e minha irmã. E tá sendo uma oportunidade de estar próximo da família, né? Depois de não vinha para cá desde o ano passado, não via minha mãe desde o início do ano. Então tá sendo esse momento de atualizar os laços familiares e aproveitar para reconectar um pouco com a natureza, né? Tem uma área de preservação ambiental no norte da cidade que dá para ficar um pouco longe de gente, respirando um ar e tem me feito bem, assim. Então, e aí dentro disso, né, dentro dessa janela de descanso, eu comecei a significar ela também muito como um cuidado espiritual, assim, né, um momento de eu vou usar essa palavra quase como um retiro espiritual mesmo, né, embora possa significar outras coisas também, mas para mim está significando isso, assim. E aí eu queria entender como é que vocês lidam com isso, né? Assim, existe essa distinção entre o espiritual e o não espiritual? Assim, existe momentos que você está reservado à espiritualidade, momentos que você está no não espiritual, sei lá, não vou dizer profano, mas no, no desejo, como que vocês significam isso no dia a dia de vocês? Acho, assim, na minha concepção não, né? Nas minhas práticas da vida, eu acho que esses dois lugares, né, que você traz, assim, do, do, do espiritual, né, do sagrado com o profano, né, que é o desejo, é, eles andam eles acabam andando muito paralelos, assim, porque eu tenho os meus momentos que eu lido conscientemente e diretamente, intencionalmente, né, com aspectos que envolvem a minha espiritualidade. Então eu tenho ritos, né, eu tenho processos, tenho rituais que eu faço sozinha às vezes, rituais que eu participo, né, em grupos que eu faço parte. É, e aí eu acho que são situações que elas têm uma intencionalidade direta, né, com uma sacralidade. E eu tenho também momentos de diversão, assim. E de diversão em muitos sentidos, porque eu, inclusive, sou uma pessoa, eu sempre fico pensando sobre isso, eu não sei o quanto isso é exatamente saudável, ou não é saudável, ou é certo, ou é errado, não sei, mas eu sou uma pessoa que para mim é muito importante mesmo, assim, é muito importante que dentro das minhas próprias condições eu possa fazer as coisas que eu quero fazer. Assim, acho que isso às vezes não é tão bom, em outras vezes é importante. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto, pra mim é importante. Eu faço esforços pra conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, assim, que eu tenho vontade de fazer. Então, eu acho que tem momentos e que daí são momentos que não são tão sacralizados assim, né? Por exemplo, num tempo distante, quando não existia pandemia, pra mim era muito importante, assim, é um momento muito importante da minha vida que toda segunda-feira eu fosse ao samba pra poder tocar, pra poder ouvir, pra poder estar lá e beber uma cerveja e fazer aquele momento, né? Isso pra mim era muito importante, assim, dentro da minha vida. Do mesmo jeito que, pô, às vezes dava muita vontade de encontrar amigos e ir num bar, e beber uma cerveja, e fazer coisas.
Então, são momentos que eu tô atendendo o meu desejo. Mas, por que que eu acho que elas andam... Por que que pra mim, né? Eu acho que pra mim, comigo, as duas coisas andam paralelas. Porque eu acho que também dentro do meu processo tem uma tentativa, né? Uma tentativa importante, que pra mim é muito importante, que é... Mesmo nesses momentos, que não são momentos ritualisticamente sacralizados, né? Então, no momento que eu tô lá numa roda de samba tocando, ou tô lá de fora assistindo, ou tô sentada na mesa de um bar com amigos, ou tô no meio do carnaval, pulando carnaval, que eu amo também, são momentos que eu busco e procuro, e assim, cada vez mais eu não deixo isso acontecer, que é de não esquecer da minha espiritualidade, né? Que é de não esquecer de tudo que eu tenho, de tudo que me acompanha, de tudo que me compõe, né? Que é muito mais complexo do que as interações sutis, assim. Eu sei que tem interações que são mais profundas, que eu acesso em outros momentos. Mas não é porque eu não tô acessando naquele momento, que é o momento do desejo, o momento da interação com o outro, da relação, o momento, né, do calor das coisas, que essa profundeza ela não existe, né? Então eu tento sempre me lembrar de que todas essas coisas que eu trato naquele ritual do sagrado, seja ele qual for, essas coisas elas estão me acompanhando o tempo todo, né? Então mesmo quando eu vivo esses momentos que são mais profanos, né? Eu tento não esquecer que esse todo me compõe, assim, né? Que não tem como eu dizer que o sagrado não está ali naquele momento, né? Porque tá em mim, assim. Da mesma forma que em momentos que são mais sacralizados, nos meus momentos de cuidado espiritual, se eu me permito, se eu me entrego, eu também consigo visualizar e aparecem em vários momentos os meus desejos, né? Vistos de um lugar mais profundo. Mas tem aí coisas que são de uma superfície que eu posso aproveitar às vezes para olhar e talvez enxergar um pouquinho de uma forma um pouco mais detalhada se me faz bem, se não me faz. Enfim, não sei se ficou confuso, mas eu acho que pra mim vai um pouco por aí. Eu entendo que, né, que o que nos compõe enquanto seres humanos, né, seres integrais, assim, né? Então, eu acho que a gente é constituído e impulsionado por desejos, né? Então, os desejos, eles nos constituem, né? E da mesma forma, eu entendo que esse sagrado, esse espiritual também nos constitui, né? E aí me parece que essa separação ela é bem, né? Ela é bem didática, né? E necessária até, né? Para a gente transitar, né? E poder olhar para isso, né? Porque é um exercício, né? Uma prática de olhar para os próprios desejos e para as próprias sacralidades, né? Para o próprio sagrado, essa dimensão assim muito profunda no sentido de conexão, né? Então eu entendo que o sagrado, essa coisa espiritual, né, que a gente fala, ela serve para lembrar a gente dessa conexão com, com um todo, sabe? Que começa na conexão consigo, com as pessoas, né? Que isso também é espiritualidade, mas de lembrar a gente que tem coisas que a gente não sabe e não saberá, sabe? Essa dimensão que ela não é evidente, né? Então, não diria nem só suave, sutil, mas assim, que ela não é evidente à nossa compreensão do desejo.
E da mesma forma o desejo existe para mover a gente aqui, né? Então eu gosto assim de pensar nessa harmonia, né? Nessa harmonia porque a vida, na minha visão, tem que ser como música, né? Tem que ter uma harmonia ali para a gente seguir. E aí também o que a gente está chamando de desejo, né? O que a gente está chamando de desejo, né? Que desde aí, né? E como a Marina falou que eu também gosto, né? De ir pro samba, beber uma cerveja e tal. Desde o desejo de comer alguma coisa, desde o desejo sexual, até o desejo de ir num ritual sacralizar alguma coisa, né? Então isso pode partir de um desejo também, né? Então eu gosto muito de pensar nessas duas dimensões harmônicas, harmônicas. Quando elas não, né? Então geralmente as pessoas gostam mais de usar equilíbrio, né? A gente usa harmônico, mas quando as pessoas falam muito de equilíbrio, né? E aí eu vejo com uma certa frequência ou as pessoas negando o sagrado, né? Pessoas que não falam essa linguagem, que não tem esse repertório, negando o sagrado, ou pessoas que têm um repertório sagrado e tal, negando o desejo, o profano, como impuro, essa ideia, para mim, uma ideia equivocada de pureza, né? Essa ideia de uma iluminação, de uma espiritualidade pura. Né? Então, eu vejo esses dois movimentos, né? E aí, para as pessoas que chamam, eu gosto quando as pessoas chamam de equilíbrio, até quando essa palavra vem, porque aí a pergunta que eu falo, tá, equilíbrio, né? Então você está me dizendo que o sagrado, geralmente as pessoas colocam o sagrado no polo positivo, e o desejo, né? O que as pessoas muitas vezes chamam de profano, no polo negativo. Aí minha pergunta sempre quem só vibra no positivo está em equilíbrio? Né? Então, esse equilíbrio que eu gosto mais de chamar de harmonia, eu acho que harmonia porque esse ponto que chama de equilíbrio, ele pode ser mutável, né? Então a harmonia para mim dá mais essa característica de hora preciso de mais de uma coisa, hora de outra, tem que ser harmônico, né? Então, é, hoje eu quero, até lembrei de uma música do Lenine, né? Hoje eu quero sair só, né? Mas, hoje eu quero atender meu desejo. Qual é meu desejo? Sei lá, meu desejo é sair, tomar uma cerveja, comer um frango a passarinho e tal, e falar besteira e tal, e tudo certo. E, amanhã não, amanhã eu quero ficar em casa, fazer uma respiração aqui, uma meditação, me conectar comigo, com as coisas que eu gosto de me conectar e tal, né? E esse momento pode ser sagrado, né? Agora, nesse câmbio, uma coisa que eu acho que é bem interessante, né, às vezes também a gente tomar cuidado nesse movimento para não se enganar, né? Porque se você também fica muito ali num campo mais sagrado, você pode se tornar um fanático religioso, um fanático do sagrado, que seja, né? Uma pessoa que vive uma fantasia, né? Muitas vezes. Da mesma forma que se você só atende desejo, né? Muitas vezes você vai, inclusive, se prejudicar, né? Física, mentalmente também, né? Não que o outro não, mas você vai se prejudicar. Então, e aí nessa dança, né? Nessa dança harmônica, que é uma prática e isso está envolvido nesse bojo aí da autoobservação, que qual que é minha harmonia, né? Qual que é meu ponto em que eu fico bem, né? O que eu quero atender hoje? Por quê? Porque dentro desse caminho, às vezes eu percebo as pessoas que se observam nesse caminho, esse caminho da harmonia entre o desejo e o sagrado,
justificando, né? Então, que eu chamo de corromper a realidade. Então a pessoa tá lá. Dá o exemplo mais caricato e mais pesado, assim, para ficar bem evidente, né? Sei lá, a pessoa gosta lá de tomar um trago, né? Tomar um álcool e começa a beber todo dia e tal. Ela fala, não, eu tô nessa fase mesmo de atender, mas eu tô atento e tal, né? Mas ela sabe que ela não tá, né? Em algum lugar ela sabe que ela tá, mas aí ela vai justificando que naquele momento é aquilo que ela precisa. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que talvez, né? Assim, talvez não, né? Primeiro, né? Preciso ser honesto consigo e entender qual que é a harmonia que você tá buscando. E se aquilo tá te fazendo bem ou não. Me faz muito sentido mesmo a gente usar harmonia no lugar de equilíbrio, embora acho que talvez para camadas de interpretação, de entendimento, equilíbrio cabe também, mas é isso, né? Parece que está polarizado quando está equilibrado, né? Porque tem desequilíbrio, cai para um lado, cai para o outro, qualquer bom, qualquer ruim, né? Enfim, acho que a harmonia a gente consegue ser mais fluido, dançar, né? Assim, acho que torna a vivência talvez um pouco mais leve e mais responsável também. E aí eu fiquei pensando uma coisa, até você falou um pouco aí, Paulinho, na sua fala, mas que ficou muito latente aqui para mim, que é a questão do desejo no sagrado, né? Porque se você decide frequentar uma religião, um espaço, participar de um ritual, alguma coisa, você não vai porque é obrigado, você vai porque, em última instância, você quer, né? Você vai dar o significado do porquê você quer, mas no limite é isso, você quer ir e aí você vai. Então é muito difícil também, e aliás, acho que para mim tá ficando difícil separar desejo de sagrado, porque ultimamente, né, sei lá, no último ano, nos últimos 1 ano e meio mais ou menos, eu tenho aprendido, né, inclusive com vocês, a observar mais a natureza. E quando eu digo natureza, não é uma árvore, é a natureza da vida, a nossa própria natureza, a natureza, o todo, né, assim. E aí eu penso muito no ciclo das coisas, né, como tem dia e noite, as fases da lua, tudo. Então, assim, eu me observo que há momentos que eu quero estar pulando carnaval, como a Marina colocou, e tem momentos que eu quero estar mais reservado, sei lá, ou sozinho, ou no espaço coletivo mais atento ao sagrado, assim. Mas aí uma coisa que me veio agora, no final da sua fala, Paulinho, que é a castração, a privação, tanto do desejo quanto do sagrado. Assim, quando está polarizado e a pessoa acha que tem que atender o sagrado, então ela se priva do desejo, ou o contrário. E agora, particularmente, né, a gente, enquanto humanidade, vivendo em pandemia, em quarentena, a gente está tendo que entender e se cuidar na privação dos dois, né? Porque da mesma forma que não dá para descer na esquina e tomar uma cerveja com os amigos, também não dá para participar de um ritual, de qualquer religião, de qualquer compreensão espiritual, assim, então coletiva, né? Então, diante de um fenômeno que agora a gente está vivendo a pandemia, mas pode ser qualquer outro, até particular da vida de uma pessoa, quando existe uma situação de privação, como que a gente consegue conviver com isso ou lidar com isso, né? É aí que eu acho que tá, né? Eu acho que aí você vai saber se você tá harmônico. É na privação. Né? Primeiro porque eu não entendo que, né, o sagrado e o desejo você precisa ir em algum lugar para atender, né? Acho que eu entendo essa colocação que você faz de ir num templo ou ir num boteco, mas é que às vezes é muito mais simples, né? Que é o fato de você comer um chocolate ou sei lá, fazer um exercício de respiração. Tô aqui, né? A questão é com o que você está se conectando. Né? Eu acho que essa que é a questão, porque assim, eu posso fazer uma refeição e sacralizar ela de um ponto de vista da conexão. Né? Então, me conectar com aquele alimento e eu posso comer no desejo, né? Entende? Então, não é o ato em si que vai transformar aquilo em sagrado ou em espiritual.
Então, eu acho que é esse que é o lance importante aqui de a gente sacar, né? Então você pode beber uma cerveja e sacralizar? Pode. A questão é se você quer fazer isso, né? Porque na nossa cultura a gente não faz isso, né? Mas teoricamente você pode trabalhar um tipo de conexão ali. Mas isso não é sagrado. Não, assim, então, mas isso é a cultura que determina, né? Porque é isso, né? Tipo, discutir o que é sagrado e o que não é muito. Então, a gente tá falando aqui, eu acho que o que mais é mais interessante aqui é a gente falar do ponto de vista das subjetividades e da cultura, né? Então, acho que pode ser mais interessante. E aí, eu acho que tem uma coisa que é legal, assim, né? Porque essa coisa da privação, né? Porque assim, né? Então, quando que eu atendo um e quando eu atendo outro, né? E quando eu não atendo? Porque é o seguinte, né? O fato de eu estar com vontade de fazer algo, desejo, e não fazer, às vezes isso é benéfico, né? Então, isso não quer dizer que, né, que eu não atendo o desejo, quer dizer que aquele momento eu não atendo. Ou que eu julgo que eu não posso atender, ou eu não posso atender. Né? Então, eu acho que o maior momento, e eu acho que isso é incrível, né? O maior momento que a gente saca o que é a harmonia é quando você é privado, e quando você está privado de qualquer coisa. E aí que eu acho que aí para de existir o que é desejo, o que é sagrado e tal, né? Mas quando você quer uma coisa e não tem, né? Ou quando você quer se conectar e não consegue. E aí o que acontece, né? Eu quero voltar para uma coisa que a gente conversou alguns episódios atrás, que acho que tem bastante a ver com isso, sobre o ato de ritualizar, né? Porque, por exemplo, fico pensando aqui, quando a gente vai dormir, né? O ato de ir dormir, assim. Eu, pessoalmente, quando eu tô, às vezes, com a cabeça muito cheia, quando eu tô com a energia mais bagunçada, enfim, tô meio torta da vida, o que acontece muitas e muitas e muitas vezes, assim, é que eu durmo e eu não descanso, né? Eu durmo e eu acordo cansada e aí eu vou pensar em como foi, em como tá sendo os meus atos de dormir, né? E eles praticamente nem são atos de dormir, assim, porque o dormir ele acontece de uma forma quase forçada, né? Então eu tô deitada, tenho que assistir alguma coisa, eu durmo com o celular na mão, ou eu, enfim, sei lá, né? E aí fico pensando na diferença, por exemplo, de quando eu me preparo pra dormir, né? Então, de quando eu boto pijama, eu tomo um banho, aí eu boto pijama, aí eu escovo os dentes, aí eu faço um chá, aí eu deixo a luz baixinha, aí eu leio um livro, aí, sabe, tem um cheirinho no quarto, alguma coisa assim. Cara, é outro sono. E isso é ritualizar o sono, né? Você estruturar aquele momento pra isso, assim. E aí, nesse caso, e acho que super pode, por exemplo, que aí eu acho que tem a coisa, né? Como você vive o sagrado, ou como você atende o desejo, sem ter que ir a algum lugar. Porque, poxa, no sono você sonha, né? No sono a gente tá num estado de consciência diferente, né? Do nosso estado de consciência aqui, acordado, do racional, do dia a dia.
E eu acho que ele pode ser um momento sagrado, né? Então, e aí como se dá isso, né? Como é que a gente se atenta também ao que se passa com a gente no sono, por exemplo. E aí, sobre o desejo, eu fico pensando muito numa coisa. Eu por alguns anos eu fui praticante da Umbanda, né? E aí eu era filha de santo de um terreiro. E eu me lembro que as pessoas, elas vinham perguntar pessoas que não eram da religião, elas vinham perguntar umas coisas pra mim, tipo, do que era certo e do que era errado. E eu achava muito interessante, assim, porque tinham coisas que era como se as pessoas soubessem que não era pra fazer, assim. Tipo, sei lá, pô, eu vou aqui fazer um banho de folha e tal, mas eu bebi pra caralho antes, sabe? Posso fazer o banho? Posso acender a vela? Pô, você não sabe você nem sabe o que você vai estar fazendo, você não sabe nem sabe o que você vai fazer isso pra quê nessa situação. Aí, ao mesmo tempo, já vieram me perguntar assim, sei lá, nossa, porque eu fui uma vez lá num terreiro no interior do Pernambuco, e aí tinha uma festa de Iemanjá na praia. E aí teve a festa, só que aí depois da festa, lá dentro do terreiro, tinha uma festona com muita cerveja, com muita comida, com muita coisa. Isso é estranho, né? Achei estranho, achei errado e tal. Aí, cara, mas aí assim, quem sou eu pra dizer que isso é errado, sabe? Quem sou eu pra dizer pro sabe, diante de uma Yalorixá que tem sei lá quantos anos de experiência, que provavelmente foi ensinada a fazer coisas desse tipo, que talvez tenha um motivo pra dizer que beber cerveja dentro do terreiro depois do ritual é errado, né? Eu acho que tem coisas que se cruzam aí que vão além da moral social, né? Eu acho que o Paulinho traz muito isso, assim. Eu acho que a gente precisa pensar, né, na cultura, pensar inclusive em quais eram as formas que antes da gente, né, que o sagrado era expresso, né? E aí quando eu falo, por exemplo, também dessa coisa de um andar paralelo com o outro, né? Eu vou muito em samba, em roda de samba. Pô, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, nenhuma dúvida que uma roda de samba, um acontecimento de uma roda de samba é um ritual, sabe? É um ritual que se expressa coisas. Tem algum campo de energia aí que muitas coisas acontecem. Eu já vi tanta coisa tão linda acontecer numa roda de samba e tanta coisa tão torta acontecer numa roda de samba, né? Por isso que e aí é isso, e é um campo, e aí tem álcool, e aí, né? Eu acho que é importante a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares, mas acho que isso que o Paulinho traz é importante eu tenho várias questões com isso. Pra mim tem algumas contradições, assim, mas eu acho que é por aí mesmo. Mas a coisa do corromper a realidade, porque eu acho que às vezes a gente fica querendo também dar um nome pra uma coisa, encontrar uma justificativa. Que, cara, se a gente for pensar sinceramente, se a gente for pensar na real, de um jeito sincero, num papo reto, a gente já sabe? Porque se você pensar assim. E aí, eu acho que tá tudo bem, inclusive, fazer as coisas que quer fazer, né? Desde que a gente também encare isso com mais sinceridade, assim, não fique dando outros nomes e outras coisas e outras frestas para as coisas que a gente tá fazendo porque a gente quer fazer, né? Eu acho que, Marina, isso que você fala eu também estava pensando muito, assim, quando eu estava ouvindo o Paulinho, e acho que você me contemplou bastante, mas vou dar o exemplo da capoeira, né? Assim, eu lembro, eu tô na capoeira tem pouco mais de um ano, tô aprendendo muita coisa, e alguma coisa eu já aprendi, né? Então tô aprendendo. E eu lembro que eu perguntava muito, né? O que podia e o que não podia fazer na roda, né? Assim,
E eu acho muito louco, porque é isso, assim, da mesma forma que pode tudo, mas também tem muita regra, mas é porque acho que existe também um certo grau de autonomia e de responsabilidade, né? Eu acho que até o Paulinho trouxe um pouco atrás aqui na conversa a questão da cultura, né? Assim, você falou agora, né, Marina, das coisas terem seus devidos lugares, os devidos lugares das coisas, acho que quem colocou foi a gente, né, enquanto ser humano, né, assim, nesse processo de ancestralização, assim, tipo. Só que eu acho também é isso, porque eu fico pensando que quando a gente está falando de sagrado, de desejo, pelo menos eu falo por mim, assim, agora eu estou me tornando talvez mais autônomo, mas eu busquei muito uma tutela, né, assim, então, tipo, vou perguntar se pode fazer, vou perguntar até onde eu posso ir, vou terceirizando essa responsabilidade. E eu acho que talvez, em algum momento, a gente precisa mesmo, né? Ter alguém pegar na mão e mostrar mais ou menos como é que a banda toca. Mas se a gente se acomodar, ficar nesse lugar para sempre, a gente vai estar. Porque eu acho que talvez a chave está na relação. E a relação parte da subjetividade nossa, né? Então, se a gente está pautando a nossa espiritualidade, o nosso desejo, o nosso sagrado, pelo que o outro diz que tem que ser feito, então a gente não está sendo responsável pelo BO, assim, sabe? Tipo, seja pelo desejo ou pelo sagrado, né? E eu acho que no geral as pessoas adoram isso, né? Ser pautadas. No geral, essa é. No fundo, assim, a gente fica o tempo inteiro achando alguma coisa para submeter. O que eu venho chamando de corromper a realidade é exatamente isso, né? Tipo, você sabe, assim, você sabe que você não pode fazer determinada coisa porque isso vai te fazer mal. Mas se dentro de um sistema validado, né, no caso dessa pessoa que perguntou para a Marina, e dentro, né, dessa religião, eu posso fazer isso se a religião permitir, tá tudo bem, né? Entende? Isso é corromper a realidade. Porque tem uma realidade posta ali que eu vi, mas eu delego isso. Né? Eu delego a isso para um sistema que eu julgo que é maior que eu, porque aquilo vai me trazer a resposta correta. Aquilo vai me trazer uma autorização ou não. Né? Então, se um determinado ritual religioso tem, né? Eu posso beber, tá tudo bem. Né? Ah, mas eu tenho problema com álcool, então eu não vou beber. Eu não sou obrigado. Ah, não, mas lá na religião eu tenho que beber, né? Então, o quanto esse mecanismo não está corrompendo ali o que a pessoa sabe que ela deve ou não fazer, né? Então, isso para mim é um pouco corromper a realidade, é você não ser consciente. E aí é nesse ponto que eu acho que é importante também chegar, porque é isso, né? Porque é didático, né? Essa coisa do sagrado, desejo e tal. Porque, no fundo, a gente está falando uma coisa, né? De ações conscientes, né? Então, como que eu tenho ações conscientes sobre o que eu tô fazendo, né? E quais são as consequências dos meus atos para mim, para o outro, para o meio, né? Eu acho que isso é uma discussão importante, né? Para conversar também sobre essas questões, né? Porque no fundo é isso, né? A gente pensa pouco a respeito das coisas que a gente faz. Então, eu posso ir lá para um ritual, fazer um monte, uma liturgia, uma cerimônia lá altamente complexa e não saber nem por que eu estou fazendo aquilo. Mas dentro de mim parece que eu cumpri algo, né? Então, qual que é a consciência que a gente tem dos nossos atos? E eu acho que é interessante, né? Porque quanto mais a gente olha as coisas com essa consciência, olhando para essa realidade, que realidade é a nossa, né? Com um certo grau de honestidade, integridade, olhando para a nossa realidade em interação com o meio. Quanto mais olho para isso, o que eu vou gerar, né? Eu não vou querer causar dano, nem para mim, nem para o outro, nem para o meio, né? Eu não vou querer causar dano.
E aí eu vou achando uma harmonia. Porque a harmonia, eu acho que ela reside aí, né? O quanto que eu tô causando de dano e o quanto que eu tô causando de benefício, né? Eu acho que tá aí. Então é possível encontrar benefício no desejo e é possível encontrar benefício no sagrado. Entende? É possível. E o que vai dizer isso é o quanto que eu consigo conduzir, manter minha integridade no caminho. Né? Então, acho que a consciência é um elemento central aí, né? Os atos conscientes, né? De como que eu estou fazendo as coisas, o que isso está gerando, por que eu estou fazendo, por que eu não estou fazendo. Porque, eventualmente, eu sinto desejo de fazer algo, então, putz, eu estou com vontade de ficar assistindo o filme, eu vou pro mais light, né? Porque parece que é sempre moral a história, né? De bebida, Não, eu tô com uma vontade de assistir a série hoje, ficar a noite inteira acordado assistindo série. Porra, velho, mas amanhã eu tenho um compromisso às 9, aí eu vou dormir pouco, isso vai me fazer mal. Pô, velho, acho que não vou assistir a série hoje. Sabe? Tipo, não atendi um desejo. Simples assim, né? É claro que tem complexidades aí, né? Então acho que é isso, né? E essa coisa de ir buscando essa conexão, né? Essa conexão consigo primeiro, né? Então, as coisas não é ou desejo ou sagrada. As coisas estão sempre ali, né? Estão sempre ali, juntas, ao lado, né? O que acontece é que se eu atendo um desejo quando eu estou conectado, né, comigo primeiro, comigo, né? Quando eu estou conectado, meu, né? Como que vai ser o impacto disso, né? Então para você se conectar e para você estar num momento de mais conexão, vamos chamar assim, né? Absolutamente a gente não precisa estar dentro de um templo, nem de uma igreja e tal. Mas não que os templos e as igrejas e os rituais e tal não sejam importantes, né? Porque são nesses espaços que a gente acha esse caminho da conexão. Não só, mas esses espaços facilitam esse caminho da conexão. Mas aí também, eu sou desse, meu templo é a natureza, né? Eu vou, quando eu tô precisando, que eu não tô conseguindo me conectar e tal, com a minha natureza e tal, eu vou procurar floresta, né? E vou lá e tal, e putz, meu, deixa eu ficar aqui um pouco e tal, me harmonizar com esse meio aqui para me conectar, né? E assim a gente vai caminhando, né? Agora, o que eu acho que vem sendo nocivo é essa ideia de pureza e de sujeira, sabe? Essa ideia é nociva. Porque tanto pessoas aí, New Age, Namastê, Xalala aí, que fica pregando coisas inalcançáveis, de pureza, de uma de um caminho, né, do sagrado que na verdade não, mas que muito provavelmente tolhe, né, todos os desejos e vai encobrindo isso de forma bem violenta dentro de si e vai sustentando isso e no tempo isso estoura, né? É o que a experiência vem mostrando. No tempo a gente estoura, é só a gente olhar para esses gurus aí resolvidos, né, que todo mundo conhece aí, o quanto não, os desejos que foram ficando embaixo do pano e tal, o quanto isso não estourou. E por um outro lado também, eu acho que, que negar o sagrado, né? Então é sujeira, o negócio é vida louca, né? Como isso também é nocivo, né? Porque essa necessidade, e aí eu vou chamar assim, essa necessidade de conexão e essa necessidade de autocuidado, essa necessidade de se olhar para si, olhar para os outros com essa conexão, com essa consciência, ela tá lá. E se a gente nega isso por diversos motivos, isso também estoura. Isso também estoura.
Isso também é história em autodestruição, né? Porque aí eu vou negando, porque essa necessidade vem, né? A necessidade de autocuidado, preciso me cuidar, mas eu nego, né? Eu nego por N motivos, né? Eu nego por N motivos. Porque, e aí esse que é o dilema, ou porque eu não sou puro o suficiente, ou porque eu acho que eu tenho que me abdicar de tudo, né? Então aí eu nego, não quero largar a vida que eu tenho, né? Então para mim a grande questão é como é que a gente segue na harmonia, né? Na vida que é música, né? Onde vai ter dor, onde vai ter alegria, onde vai ter sofrimento, onde vai ter momentos felizes, né? É isso, assim, é como é que dentro desse caos, e é caótico mesmo, né? A vida é pouco organizada, né? E é por isso que a gente sofre, porque a gente acha que ela é muito organizada, mas como é que nesse caos a gente opera e acha harmonias, né? E acha nossos pontos de descanso e tal, para se fortalecer, para quando o mar ficar mais bravo e tal, a gente saber navegar. Eu tô pensando aqui que talvez, né, Paulinho, uma possibilidade, né? A possibilidade para esse caminho que você tá dizendo, que eu acho que é a centralidade dessa nossa conversa, e me arrisco a dizer, assim, que eu acho que é a centralidade desses 9 episódios que a gente fez até agora, cara, é a consciência com a responsabilização, né? Porque eu acho que a gente tá falando... Porque eu acho que todas essas coisas que a gente tá falando, né? Todas elas, assim... Se a gente vai para um lugar que a gente não entra na culpa, né? Mas vai para um lugar da sinceridade, né? De uma consciência sincera, né? De uma consciência sobre si, né? Sobre os nossos posicionamentos, sobre as nossas relações, sobre o que a gente tem, sobre o que a gente consegue dar, né? Sobre o que tudo e se responsabiliza por isso, né? Banca isso, assim, e assume isso. É quase como se a gente pudesse fazer tudo o que a gente quer, né? Eu não sei, eu fico pensando por aí, assim, porque vai para um lugar que, sei lá, se você não tem algum traço de psicopatia, né, que você consegue minimamente se afetar com o que outras pessoas, né, com o que você causa a outras pessoas, a partir do momento que você não entra na lógica da culpa, que você tem consciência, né, que você tem consciência, eu acho que, sim, inclusive digo aqui que é exatamente por isso que isso é uma centralidade de todas as nossas conversas até agora, porque eu acho que isso não é uma coisa simples, acho que isso não é uma coisa automática, acho que isso não é uma coisa que se dá de repente, eu acho que é um processo que aí nunca para mesmo, assim, porque eu acho que tem várias brechas, vários buracos, várias armadilhas, mas esse processo de ter consciência, né, do que você tá fazendo, assim, e do que você tá fazendo da forma mais crua possível, né, tipo, do que te leva a fazer isso, inclusive fazendo merda, né, tipo, pô, eu fiz mal pra alguém, tá, tudo bem, você fez mal pra alguém. Se você toma uma consciência sincera disso, né? Se você percebe que você fez mal pra alguém e você não tem um traço de psicopatia, de alguma forma você vai se sentir de alguma forma afetado por ter afetado alguém e, ver o que faz com isso, assim. Então eu fico pensando muito nessa coisa do sagrado e do desejo, né? O quanto esse papo reto consigo é importante. E ele não é simples, ele não é confortável, né? Essa é a questão, assim, ele não é confortável, porque
Eu acho que a gente é um estado de atenção, né? É um estado que você não dá pra soltar. Assim, você tem que estar atento. É um estado de atenção. E que tudo bem soltar também. Acho que isso não entra na lógica da culpa. Mas aí você percebe que você soltou, né? E aí você percebe que você soltou e que você nem percebeu o que você mesmo fez. Beleza, aí parte pra próxima. A próxima você percebe. Mas enfim, é isso. Eu acho que talvez é a consciência, às vezes até sabe, às vezes até a consciência da falta de consciência, assim. E aí eu acho que eu tenho a sensação que tudo acaba fluindo de um jeito um pouco mais íntegro, mais honesto, mais tranquilo. Pra você, pra mim, pros outros, pras pessoas. Acho que, ouvindo você, Marina, eu fico pensando muito na que a gente produz memória, né? Então, assim, acho que salvo convenções, pactos sociais, né, de que a gente não deve realmente ferir outras pessoas, né, prejudicar outras pessoas, acho que dessa questão da psicopatia, né, acho que existe um parâmetro social, mas entender que, assim, é isso, né, assim, acho que talvez, assim, o que eu busco para mim é transmutar esse olhar de pureza e sujeira das atitudes para o que eu vou fazer vai produzir uma memória e como é que eu vou conviver e lidar com ela a partir do meu ato, assim, sabe? Então, falo isso porque no passado não tão distante eu atendi um desejo que me gerou uma memória ruim, sabe? Aí disso eu tirei a aprendizagem de, bom, agora na próxima oportunidade eu vou agir de outra maneira, né? Ou, enfim, assim, acho que é isso, é exatamente isso, né? Ser responsável pelas suas atitudes, né? Assim, é complexo, mas é mais simples do que parece também, né? Eu tive um mestre, uma determinada época da minha vida, que ele dizia assim, né? Quando alguém perguntava pra ele assim, posso fazer tal coisa? Aí ele falava assim, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer tudo. Você não deve fazer algumas coisas. Mas poder, você pode, né? E aí eu ficava olhando e falei, pô, isso é legal, hein? Isso daí é bacana, esse negócio aí de poder fazer qualquer coisa, mas não der. E aí eu ficava pensando, pô, o que que eu devo fazer, né, cara? O que que eu devo? E aí eu desenvolvi essa ideia dentro de mim, né, no meu caminho, né, uns 10 anos atrás, um pouquinho mais. Fiquei pensando, putz, né, meu, então eu tenho que observar para entender o que eu devo e o que eu não devo, né? E é esse parâmetro que você coloca, Mari, é bem interessante, né? Pô, então isso daí eu não devo fazer algo que me machuque. Não devo fazer algo que machuque o outro e eu não devo fazer algo que machuque o meio, né? Porém, a forma que eu entendo isso é tendo atos conscientes, né? Buscando ter atos conscientes, né? Então, mas me ocorreu muito isso que ele me ensinou um dia, né? E, e aí, né, tem uma questão aí que isso é simples, né? Como vocês falaram aí, tipo, é simples de entender, mas não sei também se é simples de fazer, né? Porque tem várias gradações isso, né? Porque eu fico imaginando, né? Porque às vezes a gente está tão afundado em algo, tão viciado em algo, e eu não estou falando de substância química só, né? Estou falando de processos endógenos, de processos vícios psíquicos e tal. Que é difícil, né? E às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? De um auxílio de algo, de alguém e tal, para conseguir olhar isso, né? Então, como as relações são importantes nesse processo, né? As relações, elas são extremamente importantes. Às vezes de um amigo dar um toque, assim, fala, putz, velho, acho que você tá meio precisando de, né? Olhar para algumas coisas aí, né, velho? Você anda, né, mentindo, você anda falando muito mal das pessoas, né? Você anda, que às vezes a gente perde o parâmetro, né? E o quanto isso é importante, né? Às vezes
alguém dá um toque, né? É melhor quando é no amor, né? Às vezes não é, mas é legal quando é mais... E pra gente olhar, né? Então, o quanto a relação não é importante disso. E às vezes isso é do campo desse desejo que a gente está falando, né? Que a gente às vezes a gente não é que é incontrolável, às vezes a gente não vê mais e vira esse padrão. E vamos supor que isso seja do campo da substância também, né? Então, a gente estava dando exemplo aqui de álcool, por exemplo. Pô, velho, às vezes quando alguém percebe que tá ali com problema com álcool, né, quando ele percebe, bom, se ele percebe que é um problema, porque já é tarde, né? Coisa ali, ele já não tava harmônico, então alguma coisa aconteceu que ele tá com problema. E aí, velho, como que eu harmonizo isso? Me afastando do álcool, né? E não atendendo aquele desejo. Então, e isso é harmonia. Harmonia é saber quando a gente deve fazer algo ou não deve fazer algo, né? E é por isso que essa coisa de se sujeitar é mais fácil, porque quando alguém fala o que você deve, o que você não deve fazer, no caso, né, que a gente já conversou aqui, mas da doutrina, fica bem mais fácil, né? Tipo, porque aí você perde a responsabilidade e a autonomia disso. E não, quando eu estou dizendo relações, eu não tô. E isso tem sua utilidade, tem seu valor. Não estou aqui condenando isso. Mas como a gente está prezando e buscando um caminho autônomo nas nossas conversas, para a gente é mais interessante não tendo alguém ou algo, uma doutrina que nos diz o que a gente tem que fazer, né? O que deve fazer. Mas ajudando a gente na relação aí olhando para essas coisas, né? Então, isso é importante, né? E saber, né, que nas relações a gente comunica através das nossas expressões de desejo e de sagrado, né? Então, quando alguém é importante para você e você vê as expressões dele no mundo, aquilo vai te influenciar, né? Por mais que você esteja praticando autonomia, aquilo vai te influenciar de alguma forma, né? Você vai olhar e aquilo vai mexer com você de alguma forma, né? Então, e beneficamente, às vezes maleficamente. A questão é que nem sempre o que é ruim para uma pessoa é ruim para outra, e nem sempre o que é bom para uma pessoa é bom para outra, né? Porque você pode ver uma pessoa expressando algo, comendo um doce, naquele momento lá, daquele desejo de comer aquela barra de chocolate e tal. Né, e ele guardou ali aquele momento dele, você pode fazer, e você pode estar com problemas de diabetes. Entende? Aquilo não vai ser bom para você. Mas aí você fala, pega nada, né? Ele tá comendo, mas, pô, meu, você tá avaliando que ele tá comendo chocolate, mas você não tá avaliando a sua diabetes. Então, também como que a gente se observa nessa relação com o outro e com o meio, para a gente entender como isso funciona, né? Nessa consciência individual e coletiva. Não, e um exemplo, assim, eu tava pensando muito sobre uma coisa parecida com esse exemplo do chocolate, porque, assim, acho que essa coisa, né, da consciência, da responsabilização, ela quase parece que é a chave para tudo, e talvez possa ser, só que é uma treta gigante, porque, assim, eu acho que uma das formas de se criar consciência é escutando, né? Escutando o outro, assim. Então, por exemplo, se você fez... Vamos dizer que você fez mal pra alguém. E aí essa pessoa te diz que você fez mal pra ela. Teoricamente, aí você pode tomar consciência disso, né? Que você fez mal pra alguém. Mas a complexidade que tem também nisso, né? Na relação, e em uma pessoa dizer que você fez mal pra ela, é gigante, porque essa pessoa tem o que ela carrega, tem o que tem todas as coisas que tem muito mais a ver com ela do que com você.
tem toda a complexidade das diferenças de intenções que podem ter tido nisso, e tem o que de fato você fez, né? Então, são tantas coisas que se cruzam, assim, que eu acho que, de fato, acho que é importante ter essa harmonia, né? Entre essa dança, essa junção do individual com o coletivo, né? Porque é importante que você esteja aberto, é importante que escute de fato, né? É importante que saiba que tá aberto e disposto, mas também é muito importante, além disso tudo, esse olhar sensível e atento para si, né? Porque se você também se perder só no que o outro tá te trazendo, né? Aí, inclusive, aí acaba sendo fácil você dizer, não, eu tenho consciência que eu fiz isso, né? E não é tão simples assim, que é uma junção de coisas que se dá isso, né? Então eu acho que é uma treta, e por isso que eu acho que não é um lugar que se atinge, assim, acho que é um processo, né, contínuo. Total, Mari. E você coloca um grau aí de complexidade que é super importante, porque é isso, né? E é importante também a gente olhar, né, que para chegar nisso, a gente pode pensar nos erros grosseiros mesmo, que não depende disso. Né? Eu acho que tem um grau aí, tem esse tipo de consciência que você está falando, que é uma consciência um pouco mais elaborada, né? De como a pessoa recebe o que eu falo, mas tem algumas coisas que a gente provoca nas pessoas que são grosseiras. Grosseiras não no ponto de vista de grosseria só, também, mas grosseiras no sentido de, tipo, velho, assim, a gente tem um consenso que isso não é legal fazer. Né? Então, por exemplo, né, o machismo. Né? Tipo, velho, nós homens, né, a gente tem que olhar para isso. Né? Aí tem um refinamento do machismo de pessoas que estão olhando para isso, que quando você fala determinada coisa conota, né, tem. Mas tem a coisa de tipo, velho, não dá para mexer com mulher na rua, sabe? Não pode. Não pode, é feio. Entende? Deixa as minas andar tranquilo. Você entende? Então tem um nível muito grosseiro em tudo, né? Então é isso, porra, velho, não dá para comer gordura saturada e transsaturada todo dia. Não dá. Sabe? Não dá. Por exemplo, né, as pessoas que têm problemas com substância, não dá para lá usar a substância que quer e encher o saco dos outros. Não dá. Sabe? Tô aqui fazendo essas coisas mais grosseiras. Porque aí a gente harmonizando isso, que é por isso, inclusive, que eu acho que se ajuste. As religiões promovem um ajuste moral. Toda religião. Quando você chega na religião, tem um ajuste moral ali, né? As 5 regras para você não ser cuzão. Né? Tô brincando, né? Não é, mas toda religião, sem exceção. E isso tem a ver com a doutrina, que, né, a gente não segue isso, mas isso tem seu valor também. Porque geralmente esse ajuste moral assim é para eliminar esses erros mais grosseiros, né, que a gente está falando, né? Não esses exatamente que a gente está falando, mas esses que não dá mais, né? Tipo, você não pode bater em ninguém, tá? Agredir o outro é ruim. Eu acho que é super importante pensar nisso que você traz, né? A gente tem que pensar, mas isso também é um caminho já de iniciado, né? Uma pessoa que já está se olhando e entendendo o que a gente está chamando de autoconhecimento, né? Mas agora tem uma coisa assim de... E aí a ignorância tem repescagem, né? Isso não quer dizer que a gente já é legal e a gente não cai mais nessa. Mas de a gente começar sempre... nunca perder essa dimensão e essa perspectiva de que
a gente ainda cai nessas, né? Nesses erros grosseiros. Não pode relaxar com isso, na minha visão. Aliás, não se deve relaxar com isso, né? A gente tem que estar atento, né? E porque isso faz, eu acho que coro com a sua fala anterior, que é isso, né? Essa prática. Que não... Pô, velho, às vezes eu dou umas falhas, velho. Eu dou umas mancadas que eu falo, puta merda, nessa altura do campeonato aí, eu dei dessas, né? Então, acho que é um pouco disso. Bom, então para você que nos ouviu até aqui, queria lembrar a todas e todos que estamos no Instagram, no @pirambeira do tempo, facebook.com/pirambeira do tempo. Então, curta a gente, compartilha com as amigas e com os amigos, e familiares e colegas, etc. Se você quiser, é claro. E é isso. Paulinho? Obrigada, Bom. gente. Beijo. Valeu, gente. Obrigado. E do mais, acho que a gente pode dizer que o podcast está diluído. Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.